Bem, gente, vamos ao nosso primeiro vídeo da nossa aula 4. Essa nossa aula 4 será baseada nos capítulos 12, 14 e 15. O capítulo 12 com o tema mais técnicas de demonstração, o capítulo 14 demonstrações com auxílio de figuras e o capítulo 15 o método indutivo. Então vamos ao título mais técnicas de demonstração. Bem, a técnica de demonstração que o capítulo 12 destaca é a demonstração usando a contrapositiva. A demonstração usando a contrapositiva é aquela demonstração em que, ao invés da gente afirmar a hipótese para demonstrar a tese, como a gente faz na demonstração direta, a gente nega a tese para conseguir demonstrar a negativa da hipótese. Na verdade, essas duas formas, essas duas sentenças, elas são sentenças equivalentes. Por isso, demonstrar a contrapositiva é a mesma coisa que demonstrar a afirmação de forma direta. Bem, o exemplo natural que a gente já trabalhou nos nossos textos, no nosso vídeo, nos nossos vídeos anteriores, é aquele em que a gente afirmou que, sendo A um número inteiro, se A ao quadrado é par, então A é par. Essa afirmação é equivalente a gente dizer que se A é um inteiro, sendo A um inteiro, se A é ímpar, ou seja, eu estou negando a nossa tese, que é afirmar que A é par, então A ao quadrado é ímpar, que é justamente a negação da nossa hipótese. Então a gente nega a tese para provar a negativa da hipótese. Fazendo isso, a gente estará fazendo a demonstração pela contrapositiva da nossa afirmação principal. A pergunta natural é: quando usar a demonstração na forma direta ou na forma contrapositiva, ou usar a contradição? E a resposta natural é: não sabemos. Nós já falamos isso antes, mas reafirmamos. Não temos como generalizar, encontrar uma resposta geral para isso. Cada problema vai trazer a sua própria dificuldade. Cada problema terá suas características e deve ser desenvolvida uma técnica de demonstração para cada problema. A maturidade, o trabalho com a matemática, os muitos exercícios feitos é que levarão a gente a ficar cada vez mais preparado para resolver os problemas que vai enfrentar e demonstrar os teoremas que nos couber. Porém, é natural, é desejável que sempre que a gente enfrenta um problema, uma demonstração a fazer, a gente tente primeiro fazer a demonstração de forma direta. A outra pergunta natural é: existem resultados que podem ser demonstrados usando mais de uma técnica? O nosso livro-texto responde a essa pergunta dando este exemplo. O nosso livro-texto apresenta o seguinte exemplo. Se você pega um x real, para qualquer x real, se você tem que 2x mais x menos 1 é igual a 0, então esse x é menor do que 1. E aí ele mostra as formas de demonstrar, as três formas de demonstrar que vimos até agora. A demonstração direta ele faz dessa forma. Ele pega a equação definida pelo polinômio de grau 2, calcula o discriminante, que é 9, e calcula as raízes, x1 igual a meio e x2 igual a menos 1. E como essas raízes são ambas menores do que 1, então o resultado está provado. Para demonstrar por contradição, ele reafirma a hipótese, ou seja, 2x2 mais x menos 1 igual a 0, e nega a tese. A tese afirma que x é menor do que 1. Então negar que x é menor do que 1 é justamente afirmar que x é maior ou igual que 1. Bem, aí usando isso daqui, eu tenho que 1 menos x é menor ou igual que 0. Ora, 2x, já que x é maior ou igual do que 1 na nossa suposição, 2x vai ser um número positivo. Portanto, eu posso multiplicar por 2x essa desigualdade e eu tenho que 2x vezes x é maior ou igual que 2x vezes 1. E isso daqui é maior do que 0, já que 2x é maior do que 0. Bem, aí a gente conclui então que 2x2 é maior do que 0. É essa a nossa conclusão aqui. Mas assim a gente fica numa situação em que 1 menos x é menor ou igual que 0, mas isso é igual a 2x2, né? Porque basta que eu observe aqui, se eu colocar o x para o outro lado e o menos 1 também,
eu terei justamente 1 menos x igual a 2x2. Então eu tenho 2x2 igual a 1 menos x, e isso é menor ou igual que 0, mas 2x2 é maior do que 0. Bem, isso é impossível, né? O que é uma contradição. Portanto, x de fato é menor do que 1, que foi justamente a suposição que eu tinha feito aqui, contrária à nossa tese, que nos levou a essa contradição. E a demonstração indireta por meio da demonstração da contrapositiva. Bem, observe que nesse caso nós encontramos uma contradição que não era diretamente a inversa, né? a negação da nossa tese. Não era a negação da nossa tese. Mas se a demonstração que nós estamos buscando é da contrapositiva, então nós devemos buscar a negação da nossa tese. Então, para demonstrar a contrapositiva, o que a gente faz? Bem, demonstraremos que se x é maior ou igual do que 1, que é justamente a negação da nossa tese, então nós obtemos que 2x mais x menos 1 é diferente de 0, que é a negação da nossa hipótese. De fato, se x é maior ou igual do que 1, temos, bem, passo aqui o 1 para o outro lado, né? E eu tenho que x menos 1 é maior ou igual que 0. E 2x2 é maior que 0, né? Porque eu posso multiplicar novamente aqui por 2x, pensando da mesma maneira que fizemos na demonstração anterior, por contradição. Então, somando essas duas desigualdades, o que eu tenho? Na hora em que eu somo a desigualdade 2x2 maior que 0 com a desigualdade x menos 1 maior ou igual que 0, eu posso afirmar isso daqui, né? 2x mais x menos 1 é maior do que 0. Ora, mas se é maior do que 0, então não é igual a 0, então significa que é diferente de 0, a gente chegou então na negação da hipótese. E aí está demonstrado pela contrapositiva. Bem, um caso no qual provar a contrapositiva é mais conveniente do que provar a própria sentença. Não existe só esse caso, claro, existem muitos casos em que isso acontece. Nós é que teremos que decidir quando usar a demonstração direta ou usar uma demonstração indireta dentre as que a gente conhecer. Bem, a demonstração desse nosso caso aqui. Se A é maior ou igual que 0 e A é menor do que um certo número real, por exemplo, positivo, então A vai ser obrigatoriamente igual a 0. O que seria a nossa contrapositiva nesse caso? Bem, seria, se A é diferente de 0, ou seja, a negação da nossa tese, então A é menor do que 0, né, porque nós temos aqui A maior ou igual do que 0 na hipótese, então isso é negação de parte da nossa hipótese. Como a nossa hipótese é composta por duas sentenças com conectivo I, para negar a sentença com conectivo I, a gente usa o conectivo OU, e para negar que A é menor do que 0 para todo epsilon maior do que 0, a gente afirma que existe um número epsilon maior do que 0, tal que o A vai ser maior ou igual do que esse número epsilon, que a gente chamou de epsilon 0, ao invés de epsilon só para diferenciar. Bem, então vamos à demonstração. De fato, como A é diferente de 0, temos duas possibilidades, ou A é menor do que 0 ou A é maior do que 0. Se o A for menor do que 0, a gente já chegou ao que a gente queria, né? Porque a gente já afirmou exatamente isso, que se A é diferente de 0, então A é menor do que 0 ou existe esse epsilon. Então, se a gente já concluiu que o A é menor do que 0, a gente já concluiu essa parte da nossa tese, não há mais o que demonstrar. Então, chegamos à tese. E, portanto, a demonstração está encerrada. Agora, quando a gente olha o outro caso, caso A seja maior do que 0, então o que a gente deve fazer? Bem, a gente considera um número epsilon 0 como A sobre 2. Se a gente considera isso, a gente já encontrou um epsilon 0 que vai ser menor ou igual que o A sempre, né? Como a gente queria demonstrar, ou seja, a gente atinge a outra parte da nossa tese. Então, ou acontece uma das partes da nossa tese, ou acontece a outra, e a demonstração da contrapositiva está terminada. Pense na demonstração direta. Assim como eu falei para vocês pensarem naquela demonstração direta de que se A é um número inteiro e A ao quadrado é par, então A é par, eu peço para vocês pensarem nessa com o mesmo objetivo.
mostrar a vocês que é realmente bem difícil demonstrar da forma direta, por isso muitas vezes a gente tem que optar pela contrapositiva ou então pela demonstração por absurdo. Bem, resumindo as formas de demonstrar que a gente viu até agora, então a demonstração direta, como é que ela se faz? A demonstração direta se faz você considerando a hipótese verdadeira e tentando deduzir por meio de um processo lógico dedutivo que a tese também é verdadeira. Como fazemos a demonstração indireta por contradição, ou seja, por redução a um absurdo? Considera-se que a hipótese é verdadeira e supõe-se a tese falsa, e aí a gente executa um processo lógico dedutivo para concluir alguma contradição, ou seja, chegar a um resultado absurdo. E a terceira forma que a gente falou, que foi a demonstração da contrapositiva. A contrapositiva a gente considera a tese falsa e deduz que a hipótese é falsa, tendo em vista que a tese foi considerada falsa, né? Então, é só utilizar uma dessas formas de pensar para que a gente tente demonstrar os diversos resultados. Essas são as técnicas mais naturais. Bem, demonstração com o auxílio de figuras. A gente vê no próximo vídeo para não alongar muito esse.